questões. Às vezes elas não precisam ser mentiras totalmente descaradas. Elas podem estar só um pouquinho distorcidas. O que não deixa de ser uma mentira. Mas às vezes nós não sabemos que essas coisas são mentirosas. O que ele falou para Eva? Deus realmente te falou? Só pelo tom da voz dá a entender. Porque Deus te falou que você não pode comer isso? O que Deus está tentando esconder de você? Seja lá o que tenha lá, deve ser muito divertido. Deus está tentando te privar disso. Talvez, se você fizer isso, terá alguma coisa que você não possa ter, ou alguma coisa que você possa saber, que você ainda não sabe. Você sabe o que Eva fez? Ela pensou no que o diabo tinha falado. E sabe de uma coisa? Eu creio que lá no fundo do coração, Eva sabia. Porque a primeira coisa que ela disse foi: não! Deus falou para não fazermos isso. Satanás continuou a brincar com a mente dela, e então ela começou a pensar no que ele estava dizendo. E parecia algo racional. Posso te dizer uma coisa? Às vezes a fé é irracional. Às vezes, quando Deus está te guiando para fazer alguma coisa, isto é irracional. O que Deus te pede para fazer nem sempre ou normalmente faz sentido. É por isso que nós temos que pensar com a mente do nosso espírito e não pensar com a mente da carne. E de novo aqui, às vezes você simplesmente pensa demais e você deveria confirmar no seu coração. Pare de viver pelo que vem na sua mente e comece a provar as coisas com seu coração se você quiser ter as respostas certas do que deve fazer. Deus pode te falar para largar um emprego ou arrumar um outro, porque talvez esse emprego esteja requerendo demais de você, esteja roubando a sua família, está roubando sua saúde, está roubando sua vida espiritual. E talvez Deus esteja te falando para largar esse emprego e arrumar outro. Mas então lá vem a sua mente: o que eu vou fazer? Como vai ser? O que eu vou fazer? Como vai ser? O que eu vou fazer? Como vai ser? Nós desperdiçamos nossas vidas tomando conta de nós mesmos. E nós estamos com a vida toda bagunçada porque nós não estamos obedecendo à liderança do Espírito Santo. Deixa eu lhe dizer uma coisa: você nunca jamais terá o cumprimento do seu destino enquanto não aprender a ser guiado pelo coração e não pela sua cabeça, porque eu posso te dizer que Deus já me mandou fazer um monte de coisas que não fazia sentido nenhum para minha mente. Muito do que Deus nos fala para fazer não tem sentido algum para os nossos amigos. E eles vão te falar que não tem sentido algum. Bem, isso não tem sentido. Bem, isso não tem sentido. Não chega a ser racional, nem chega a ser lógico. Bem, quer saber de uma coisa? A sabedoria do mundo não é a sabedoria de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 3,18. Não estou aqui sugerindo que nós vamos sair e tentar ver o quanto podemos ser estúpidos, mas eu estou te falando que você tem que seguir o seu coração e não a sua cabeça. 1 Coríntios 3, 18 a 20. 18 a 20. Que ninguém de vós seja enganado. Eu gosto disso, que nenhuma pessoa seja enganada. Se alguém entre vós se considera sábio nesta era, seja este um tolo, que descarte o seu discernimento e reconheça a si mesmo como tolo, estúpido, bobo, sem um conhecimento verdadeiro e nem sabedoria, para que ele se torne realmente sábio. Realmente sábio. Você sabe o que engana muito as pessoas? Educação mundana. Não estou dizendo que nós não podemos estudar, mas eu acho que você também deve ser sábio bastante para saber que nem tudo que você lê nos livros é verdadeiro. E nem tudo que os professores falam é verdade. Eles não ensinam sobre a criação na escola. Não te ensinam sobre a fé na escola. Eles não te ensinam sobre Deus na escola. Nós temos duas fontes de sabedoria: a sabedoria do mundo e o maior livro de sabedoria que já foi escrito. E sabe de uma coisa? Eu sei que isso é verdade, como eu sei, porque eu sei que isso funciona e aquilo não. Tudo o que você tem a fazer é olhar para todas as pessoas que estão seguindo a sabedoria do mundo agora e olhar para o que está acontecendo na sociedade. Tudo está descendo pelo ralo. Mas a Bíblia fala que aqueles que creem na palavra de Deus e aqueles que caminham em justiça brilharão na escuridão como luzeiros e estrelas, sempre e eternamente. Amém?
Nossa vida devia refletir a verdade da palavra de Deus. Você só precisa caminhar na palavra de Deus e não demora muito para as pessoas começarem a notar a diferença na sua vida. E você nem precisará bater na cabeça dos seus amigos com a Bíblia, nem obrigá-los a aceitar a Cristo. Eles vão te procurar para perguntar o que você tem, que eles não têm. E, de novo, eu não estou menosprezando a educação. Eu acho que a educação é ótima, mas o que estou dizendo é que existe um discernimento maior do que esse. Verso 19: pois a sabedoria deste mundo é tolice, demasiada e estupidez para Deus, pois está escrito, ele pega os sábios na sua própria sabedoria. E, novamente, o Senhor sabe os pensamentos e questionamentos da sabedoria dos sábios deste mundo, e ele sabe o quanto eles são fúteis. Uma das coisas mais enganadoras é quando pensamos que sabemos de tudo. Pensamos que sabemos de tudo. Por exemplo, talvez quando você me ouviu falando que eu ia pregar sobre o campo de batalha da mente, você pensou, eu não devia ir, eu já tenho o livro. Essa é a manifestação de alguém que pensa que já sabe todas as coisas e acham que não podem aprender mais sobre nada. Nós precisamos reconhecer, eu preciso disso, eu preciso disso. Gente, eu preciso disso. Fala comigo, Joyce, fala comigo, Senhor, fala comigo, eu preciso disso, preciso de ajuda. Nós precisamos estar sempre abertos para o que Deus pode nos ensinar. Amém? Gostaria que você abrisse para mim lá em Romanos 12. Provavelmente essa é uma das passagens que todo novo convertido devia tentar aprender e entender. Romanos capítulo 12, verso 2. Não sejais conformados com este mundo, mas sejais transformados. Transformado significa mudado de dentro para fora. Sejais transformados pela renovação total da vossa mente. Transformado. Então, quando uma pessoa é nascida de novo, a Bíblia fala que ela é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se tornou novo, mas está falando de algo espiritual. Seu homem espiritual foi feito novo. Deus realmente tem um plano tremendo para a sua vida, mas quer saber de uma coisa? Mesmo que você tenha nascido de novo, mesmo que você tenha um passaporte para o céu, mesmo que Deus tenha um plano bom para a sua vida, e mesmo que você possa prosperar e ser bem-sucedido, e você possa ter favor, e exista tanta coisa boa guardada para você, se você não tiver a sua mente renovada de acordo com a palavra de Deus, se você não aprender a pensar de forma diferente, você nunca desfrutará de nada que te pertence. É parecido com uma pessoa que tem $1 milhão no banco, mas que vive na pobreza porque ela não sabe que está lá, ou porque ela não sabe como sacar o dinheiro do banco. Você precisa ter a sua mente renovada.